Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém. É bom estar mais uma vez aqui na companhia dos irmãos, louvando, exaltando ao Senhor e podendo meditar na sua santa palavra. Eu estava buscando da parte de Deus uma mensagem para entregar à igreja nesta noite e após algumas consultas ao Senhor, eu entendi que o Senhor desejava que nesta noite eu falasse acerca da volta do seu Filho, a volta do Senhor Jesus Cristo. E pelo que eu lembro, embora eu tenha mencionado a volta de Jesus em algumas das mensagens que eu preguei, eu nunca preguei especificamente sobre este tema. Preguei na congregação do Hernani Sátiro, mas aqui, particularmente, vai ser a primeira vez que eu vou abordar um sermão só para tratar deste assunto. E eu creio, sem dúvida alguma, que Deus tem algo para falar aos nossos corações e por isso eu convido a igreja para abrir juntamente comigo suas Bíblias, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Mateus 24, versos 30 e 31. Mateus 24, versos 30 ao 31. E o subtema que nós damos a esta mensagem é a triunfante volta de Jesus. A triunfante volta de Jesus. Que seus ouvidos possam estar atentos à revelação da palavra do Senhor e que o Espírito Santo fale ao seu coração, como falou ao meu, tanto você que está aqui no templo, como você que nos acompanha pela internet. Diz assim a santa palavra de Deus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Palavra do Senhor, que ela encontre lugar em nossos corações. Só mais uma breve oração, reforçando já a oração que foi feita previamente. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra, nós estamos aqui, Senhor, com temor e tremor, para ouvir, Senhor, a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo comunique, Senhor, ao coração da Tua igreja, ao coração daqueles que nos ouvem, através deste meio de comunicação, aquilo que o Senhor também comunicou à minha mente e ao meu coração. Que possamos ser edificados pela Tua palavra, também confrontados por ela, para que a nossa vida se molde à Tua vontade, que é santa, que é boa, que é agradável, que é perfeita, e que em tudo o Teu nome seja dignamente glorificado. Pedimos esta bênção para aqueles que aqui estão presencialmente, para aqueles que nos acompanham pela internet, para aqueles que viajaram, para aqueles que não puderam vir devido ao Enem ou outras atividades. Que a Tua palavra, Senhor, possa ressoar fortemente neste recinto e em outras partes também. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, alguém já falou com muita propriedade que o maior evento da história da humanidade não foi o homem ter pisado na Lua em 1969, e sim o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, em todo esse vasto universo que Ele criou, Ele ter resolvido pisar nesta terra, vir a este planeta no qual nós habitamos há cerca de 2000 anos atrás.
Quem falou estas palavras foi o famoso pastor e evangelista Billy Graham. E nós concordamos piamente com esta declaração que aquele destacado servo de Deus fez. Durante os anos de 1969 a 1973, cerca de 12 astronautas foram à Lua recolher dados e amostras da superfície lunar. Independentemente de quem acredita ou não, as provas de tal feito estão na NASA. Tem pessoas que não acreditam que o homem de fato foi à Lua. Tampouco que 12 pessoas chegaram a pisar na superfície lunar. Mas as provas deste grande feito da humanidade estão lá na NASA. Há lá pedras de amostras para quem quiser tirar as suas dúvidas. Atualmente, não há mais necessidade de tal viagem. Há pessoas que perguntam o seguinte: por que os americanos, né, nem outros astronautas vão à Lua hoje, né, ou voltam à Lua, se é que alguma vez eles foram à Lua? A resposta, meus amados irmãos, é porque atualmente não há mais necessidade de tal viagem, pois há bases e sondas espaciais que estudam e fotografam o nosso satélite natural. E da mesma maneira que muitos veem esta ida do homem à Lua, muitos também veem a vinda de Deus a esta terra. De forma semelhante, muitos questionam se de fato Deus veio a este mundo, neste universo tão grande que Ele criou, porque Ele viria exatamente em um planeta tão pequeno como o nosso, que no nosso próprio sistema solar é algo assim que parece tão insignificante. Porque Deus, diante de todo o cosmos, Ele viria exatamente em nosso planeta. Então muitos questionam e procuram provas concretas desta vinda de Deus a este mundo. Mas da mesma forma que não há necessidade de se provar a ida do homem à Lua hoje, também não há necessidade de se provar a vinda de Deus a este mundo, porque as provas já foram dadas. E não é necessário Deus estar se manifestando direto, né, a nós aqui do planeta Terra, porque as ocasiões que Ele precisava se manifestar, Ele se manifestou antes da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Antes do próprio Deus, na pessoa do seu Filho, vir a este mundo, Ele já tinha feito algumas visitas. Desde que o homem foi criado, a Bíblia diz que Deus visitava o homem no jardim do Éden, no paraíso. E mesmo após o homem ser expulso do paraíso, Deus continuou visitando ao nosso planeta, às vezes enviando os anjos e às vezes vindo Ele mesmo, em uma forma temporária chamada de teofania ou cristofania. E como nós falamos, há muitas provas desta vinda de Deus a este mundo, independente de quem creia ou deixe de crer, porque Jesus realizou muitos feitos que dão prova da sua vinda a este mundo. Os grandes historiadores não negam a vinda de Jesus ou a história de Jesus entre os homens. Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele curou muitas pessoas, Ele ressuscitou mortos, e além disso, Ele deixou mais de 500 testemunhas que por Ele deram a sua vida. Quem daria a sua vida por uma mentira? Se Jesus não tivesse vindo, se Deus não tivesse se humanizado, se feito carne, habitado dentre os homens e dado prova da sua divindade, bem como da sua humanidade, e pedisse para as pessoas darem testemunho dele, até darem a vida por ele, quem faria isso se isso não fosse um fato? Mas o fato é que Jesus deu muitas provas da sua encarnação, da sua vinda, e um certo cético jornalista que duvidava da vinda de Jesus a este mundo,
ele resolveu fazer uma pesquisa acerca de Jesus, se Jesus tinha existido mesmo, e diz a história que ele foi em vários museus, em várias bibliotecas, conversou com vários eruditos, né, a fim de provar que a história de Jesus era um mito, né, que a vinda de Deus a este mundo era uma fantasia. E para resumir, né, esta história, o fato é que, depois de muita pesquisa, ele não conseguiu provar a inexistência de Jesus, mas pelo contrário, ele acabou se convencendo e se convertendo, se tornando um grande cristão e indo por todo o mundo, anunciando que de fato aquilo que antes ele não cria era a mais pura verdade. Jesus de fato existiu, Deus habitou entre nós, como diz o evangelista João, o verbo divino se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho de Deus. E da mesma forma, meus amados irmãos, que Jesus veio uma vez a este mundo, há cerca de 2000 anos atrás, ele voltará. Se o homem voltará aí à lua, nós não sabemos. Há projetos do homem ir em outros lugares do nosso sistema solar, ir até Marte e em outros lugares. Nós não sabemos se o homem voltará a realizar este feito. Mas o maior feito da humanidade, que foi Deus ter pisado a este mundo há 2000 anos atrás, ele há de se repetir, porque o Jesus que veio uma vez, ele prometeu voltar para este mundo. Ele disse aos seus discípulos que haveria de vir nos buscar, para nos levar para as moradas que ele foi preparar, para que aonde ele estivesse, nós estivéssemos também. Interessante que quando o homem foi visitar a lua, o máximo que o homem conseguiu foi recolher algumas pedras e deixar lá na NASA. Mas quando Deus veio a este mundo, ele não veio para uma simples visita, mas ele veio para realizar uma grande obra. Ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para perdoar, ele veio para salvar, ele veio para se sacrificar e assim nos conceder a vida eterna, nos libertar do jugo do pecado e nos abrir o caminho para o céu. E este Deus que veio na pessoa do seu Filho, ele prometeu que voltaria. Ele deixou algumas provas da sua primeira vinda, deixou o Evangelho, deixou a sua igreja, porque ele disse: eu vou edificar a minha igreja, deixou as suas testemunhas, deixou a cerimônia do seu corpo, do seu sangue, que é a Santa Ceia, e ele disse: olha, saia e pregue que eu que vim vou voltar, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, façam isto em memória de mim até que eu volte, porque eu voltarei. Então a volta de Jesus a este mundo é um fato. A primeira vinda dele foi um fato, e a sua segunda vinda também será uma realidade. E a nossa proposta nesta noite, meus amados irmãos, é exatamente detalhar um pouco mais como será esta segunda vinda, porque da mesma forma que quando Jesus veio aqui a primeira vez, ele nos deu sinais, ele nos deu pistas através dos profetas, da mesma maneira ele também deixou sinais, deixou pistas acerca da sua segunda vinda a este mundo. E nós já falamos aqui no início da mensagem que a segunda vinda de Jesus será uma vinda triunfante, porque algumas pessoas chegam a dizer o seguinte: se Jesus voltasse outra vez a este mundo, ele seria crucificado da mesma maneira que ele foi quando veio a primeira vez. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia nos revela que a segunda vinda de Jesus será diferente da sua primeira vinda. Jesus veio uma primeira vez de uma forma humilde, veio de uma forma discreta. Mas quando ele voltar uma outra vez, ele vai vir em toda a sua glória. Ele vai vir de maneira triunfante. Ninguém haverá de crucificá-lo novamente, porque ele vai vir para estabelecer o seu reino eterno.
Inclusive, quando Jesus veio a primeira vez, ele não foi crucificado porque ele não pôde se defender, porque ele não pôde impedir. Pelo contrário, ele foi crucificado, as pessoas fizeram com ele o que fizeram, porque já estava predeterminado por Deus, era plano de Deus para a nossa salvação. Quando os próprios discípulos quiseram impedir a crucificação de Jesus, Jesus os repreendeu. E quando os soldados e as autoridades de Israel e as autoridades romanas foram prender Jesus e encontraram Jesus lá no Getsêmani, Jesus perguntou para eles: a quem vós buscais? E os soldados ali com tochas, lanternas e armas na mão disseram: nós procuramos a Jesus. E Jesus se volta para eles e diz: sou eu a quem buscais. E o evangelista João diz que quando Jesus se virou e disse: sou eu a quem vós buscais, aqueles soldados com arma e mão na tudo caíram por terra, porque quem falava com eles não era um simples homem, não era um simples profeta, mas era o próprio Deus em pessoa, encarnado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Se Jesus quisesse se livrar da cruz, ele teria se livrado. Mas se ele não fosse para a cruz, nós jamais teríamos a vida eterna. O véu jamais se abriria e nós jamais teríamos acesso a Deus. Mas ele quis enfrentar a cruz e ele pagou o preço dos nossos pecados. E ao pagar o preço dos nossos pecados, ele disse: está consumado, o céu, o paraíso está reaberto para vós. E quando ele voltar na segunda vez, não vai ter crucificação. Na primeira vinda botaram uma coroa de espinhos, mas quando ele vier, ele vai vir com a coroa de glória, uma coroa celestial, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se você é cristão como eu sou, se você é discípulo dele, abra a tua boca e glorifica o nome de Jesus nessa noite. O teu Senhor não é um guri religioso qualquer. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo de Deus que estava no princípio com Deus, participando da natureza divina. E que se fez carne para nos buscar, para nos livrar do nosso cativeiro devido ao nosso pecado. Eu queria mostrar somente duas razões, além de tudo que foi dito, o porquê a segunda vinda de Jesus será diferente. O porquê a segunda vinda de Jesus será triunfante e não será como a primeira vinda. A primeira razão, com base nos versos que nós lemos, principalmente no verso 30, é que a segunda vinda de Jesus será uma vinda triunfante, porque será uma vinda majestosa. Nós lemos aqui que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Será uma vinda majestosa. Será como um relâmpago, diz o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: o seu sinal aparecerá no céu. Quando ele veio a primeira vez, teve também um sinal do céu, uma estrela que guiou os magos e os pastores até onde ele nasceu, naquela humilde manjedoura. Mas foi um sinal discreto. O sinal da sua segunda vinda será um sinal muito maior, porque Jesus diz aqui no verso de número 22, 27, desse mesmo capítulo aqui de Mateus 24, 27. O próprio Jesus diz como será este sinal. No verso 30 ele diz que o seu sinal aparecerá no céu. Mas no verso 27 ele explica como será esse sinal. Ele diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não será um sinal qualquer. Não será um sinal fraco. Será um grande sinal. A Bíblia diz que todo olho verá. Não será algo invisível, como alguém diz por aí. Será algo, pelo contrário, bastante visível. Porque, meus amados irmãos, quando relampeja, todos veem. Você pode estar onde estiver. Se der um relâmpago, você vai ver o céu sendo cortado pelo raio do relâmpago.
E geralmente os relâmpagos, eles são acompanhados de estrondos. A mesma coisa será na vinda de Jesus. A Bíblia diz que haverá clarão e haverá estrondo, porque ele aparecerá como relâmpago, e todo o Oriente, todo o Ocidente, ou seja, todo o globo terrestre há de vê-lo. E este relâmpago será acompanhado com grande som de trombeta. A trombeta tocará, o céu se abrirá, o céu brilhará e Jesus descerá. Quando Jesus veio a primeira vez, quem foi que viu? Ele veio discretamente, ele veio humildemente, nasceu ocultamente, ou foi gerado ocultamente no ventre de uma virgem. O anjo apareceu para a virgem e anunciou o nascimento do Filho de Deus. Somente ela, José e mais alguns poucos ficaram sabendo daquela história. Hoje todo mundo sabe porque o Evangelho foi anunciado em todo mundo, mas a princípio foi algo praticamente secreto, oculto. Ele nasceu ocultamente, discretamente em uma manjedoura. Ele viveu como homem também, secretamente, ocultamente, discretamente. Não se conta nada acerca da sua infância praticamente ou da sua juventude. Quando ele aparece, já aparece na sua fase adulta, com cerca de 30 anos. Ele não conviveu em nenhum palácio. Ele não conviveu com pessoas famosas, ele conviveu com pescadores e com pecadores arrependidos. Foi rejeitado pelas autoridades do seu próprio povo. Foi autoridade pelas autoridades da época, as autoridades do Império Romano. Então a sua primeira vinda foi uma vinda bastante humilde. Mas a segunda vinda será diferente. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 1, verso de número 7, que aqueles da época de Jesus que o rejeitaram, hão de vê-lo quando ele voltar em toda a sua glória. Aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz mais uma vez: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Aqueles que não quiseram reconhecer o seu senhorio, aqueles que não quiseram reconhecer a sua soberania, aqueles que não quiseram reconhecer a sua divindade quando ele veio a primeira vez, quando ele voltar, querendo ou não, vão ter que se dobrar diante dele, e com suas bocas vão ter que declarar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqueles que o traspassaram vão fazer como o soldado romano na hora da crucificação: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Quando Jesus veio na primeira vez, irmãos, muitos não quiseram reconhecer quem ele era. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a árvore da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E muitos não quiseram acreditar nele. E quando ele estava lá na cruz, quando tudo parecia que ele tinha fracassado, a Bíblia diz que quando ele entregou o seu espírito ao Pai, a terra começou a se tremer, o chão começou a se abrir. A Bíblia diz que mortos voltaram a reviver. O céu ficou negro, e o soldado, diante daqueles fatos, ele não pôde, irmãos, ficar omisso. Ele gritou: este aí não era um qualquer, este aí é verdadeiramente o Filho de Deus. E quando Jesus vier na glória do seu Pai, com todo o seu esplendor, com toda a sua majestade, as pessoas vão ter que se dobrar diante dele. É dito que ele virá como relâmpago, e é dito que ele virá com poder e grande glória. Ele não vai vir como ele veio a primeira vez. Ele vai vir em toda a sua majestade. E eu fico pensando, meus amados irmãos, por que é que as igrejas não falam mais deste assunto? Eu fico pensando, meus amados irmãos, por que é que muitos cristãos não mais refletem neste tema?
Um certo pregador famoso, pentecostal, ele disse que hoje os crentes estão como galinha, só olham para baixo, só contemplam, só pensam nas coisas deste mundo. Mas o apóstolo Paulo disse que a esperança do cristão não está nas coisas deste mundo, está nos céus, de onde aguardamos a bem-aventurada volta e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Estava dando aula em um seminário pentecostal também, e eu estava falando sobre alguns temas que hoje não se prega mais nas igrejas. Isso foi, acho que no ano de 2016 ou 2017, por aí. E eu lembro que quando eu estava falando, dando a aula, o diretor que estava lá acompanhando, ele parou a aula e disse: olha, o que o pastor está dizendo aí é a mais pura verdade. Porque eu fui em certa igreja da nossa denominação pregar sobre esse tema da volta de Jesus, e eu fiquei admirado. Porque na igreja pentecostal ninguém dava glória, ninguém dava aleluia. E eu disse: meus amados irmãos, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, não estão compreendendo a minha linguagem. E de repente alguém parou e disse: pastor, faz 30 anos que nós estamos nessa igreja e nós nunca tínhamos ouvido falar acerca da volta de Jesus. Irmãos, o que é que uma igreja faz em 30 anos que não fala da grande expectativa do cristão, que é a volta do seu Senhor? A igreja primitiva vivia à luz da volta de Jesus. Tanto é que uns até exageravam. Vendia tudo que tinha só para esperar Jesus voltar. E os apóstolos tiveram que corrigir este equívoco, né? E dizer: não, né? Também não vai ser assim de uma hora para outra. Os sinais vão aparecer, né? Fiquem atentos aos sinais. Mas uma coisa é certa: Jesus vai voltar. E diz que a grande saudação da igreja primitiva não era a paz do Senhor, mas era Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas hoje muitos estão dizendo: eu não quero que Jesus volte para não atrapalhar o meu casamento, eu não quero que Jesus volte para não atrapalhar o meu plano profissional, porque eu tenho muito ainda o que fazer. Meus amados irmãos, eu escutei uma jovem dizer isto quando estava para se casar, e o fato é que o seu casamento não vingou. E eu me lembro que quando ela chegou, né, para o pastor que ia casar, ela e o seu ex-esposo, ela disse: o pastor falou também sobre a volta de Jesus, não sei por qual razão, e porque houve um tempo em que a igreja falava mais sobre a volta de Jesus. E o pastor falou sobre a volta de Jesus, e ela disse: não, pastor, eu não quero que Jesus volte agora não, porque eu quero me casar. E Jesus disse: menina, existe coisa melhor do que a volta de Jesus, não tem casamento que se iguale com a volta de Jesus Cristo. Mas ela disse: eu quero casar primeiro, pastor. E o fato é que ela casou já 2 vezes, já está no 3º casamento. Os 2 primeiros não deu certo, esse está continuando. Até agora Jesus não voltou, mas uma coisa é certa: a cada dia que passa, Ele está mais perto de voltar. E já já nós vamos dizer por quê. Eu lembro de um hino que dizia assim: Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos: Ele é o nosso Senhor. Um dia lindo almejo eu encontrar. Por que não se canta mais esses hinos, né, irmão? O que é que nós estamos esperando? Muitos estão esperando a aprovação no Enem, muitos estão esperando a aprovação em um concurso, mas nós devemos esperar ansiosamente o retorno de Jesus Cristo. Para finalizar, a sua segunda vinda será triunfante, porque além de majestosa, será uma vinda de juízo. Será uma vinda decisiva, meus amados irmãos. Veja o que é que diz o verso 31, releia comigo mais uma vez. O próprio Jesus acerca dele diz: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta,
E estes reunirão os seus eleitos, ou os seus escolhidos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em outras palavras, Jesus não virá sozinho. A primeira vez ele veio sozinho. Apareceu um anjo aqui, apareceu um anjo ali, para os pastores, para Maria. Mas o fato é que ele veio praticamente sozinho, mas quando ele voltar, ele vai vir com a grande escolta, ele vai vir com os seus ministros, porque ele vai vir como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores, acompanhado da escolta celestial. Ele vai vir com o seu grande exército. Meus amados irmãos, o céu vai ficar coberto com a presença dos seres celestiais, porque vai ser anjo que não tem homem do mundo que conte. Ele diz aqui, ele enviará os seus anjos. Tem uma outra tradução que diz, ele virá com todos os seus anjos. Eu não sei quantos são, mas não vai ser 10, nem 20, nem 100. Vai ser milhares de milhares. Porque ele vai vir com todo o poder. Ele vai vir com toda a sua glória. E ele vai vir para julgar. Aqui em Mateus 25, verso de número 31, é dito o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, olha só, com todos os anjos, ele assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Quando ele veio a primeira vez, o seu trono foi a manjedoura, o seu trono foi a cruz. Mas quando ele vier, vai ter um trono de ouro, vai ter um trono celestial, irmãos, para ele se sentar coroado para julgar. E a Bíblia diz que vai fugir o céu, vai fugir a terra. Verso de número 29 diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, os poderes celestes serão abalados, e então aparecerá no céu o meu sinal. E quando ele se sentar naquele trono para julgar, irmãos, não vai para conversar com a humanidade não, porque isso ele já fez quando veio a primeira vez. Ele sentou com as pessoas, ele pregou para as pessoas, ele deu exemplo para as pessoas, mas quando ele vier, ele vai separar a humanidade em 2 partes, porque é dito aqui no verso 31, que ele mandará os seus ministros sair reunindo os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ele vai dividir a raça humana em 2 partes, colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda, e ai de quem estiver à sua esquerda, eu quero estar à sua direita, e você onde é que vai estar? Irmãos, os céus serão abalados. A gente pode imaginar, irmãos, a solenidade daquele momento. Quando Jesus veio a primeira vez, as pessoas ficavam achando que ele era um mero homem. Mas quando ele acalmava uma tempestade, quando ele fazia um milagre, as pessoas viam que tinha algo diferente. Este aí é diferente, ele fala com autoridade, a palavra dele tem poder, a palavra dele cura, a palavra dele ressuscita. Irmãos, imagine quando Jesus abrir a sua boca no grande tribunal, chamado juízo do trono branco. Quem, irmãos, estiver à sua esquerda, vai tremer nas bases. Mas a Bíblia diz que haverá à sua direita. E quem vai estar na sua direita? Não são os famosos da terra, não são os artistas da terra, não são os ricos da terra, não. A igreja de Jesus, comprada pelo seu sangue, vai estar à sua direita. Deus tem os seus escolhidos. Sabia disso? Deus tem os seus escolhidos. E eu faço como um pastor muito piedoso, diga-se de passagem. Eu e você somos algum deles? Porque os escolhidos de Deus, irmãos, eles têm características. Deus tem os seus escolhidos. E os escolhidos de Deus têm algumas características.
Eu estava dizendo para a classe de batismo hoje. Eu estou olhando aqui para o tempo, viu, pastor? Não se preocupe, não. E igreja também. Eu estou terminando o recado do Senhor, mas eu vou entregar o recado todinho. Desculpa, pastor. Está dizendo para a classe de batismo, pastor Valdemar e demais amados aqui do ministério. No mundo há cerca de mais de 3 bilhões de cristãos. A maior religião do mundo é o cristianismo. Mas dentre esses 3 bilhões de cristãos, existem os cristãos reais e existem os cristãos nominais. Tem muita gente dizendo que é cristão, como o pastor falou hoje na aula da EBD, mas vivendo como se não fossem cristãos. Estes não têm a característica de eleitos de Deus. Estes vão ficar. Só vai subir, só vai se encontrar com Jesus, só vai estar do lado dele os cristãos de verdade. Veja o que é que ele diz aqui, não é eu que estou dizendo não. Verso 36 e diante. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Prestem atenção, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Jesus disse que quando ele voltar, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai responder para eles: afastai-vos de mim, não fique do meu lado direito não, vá para o lado esquerdo, porque eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Deixe-me poetizar um pouco aqui. Tem a nossa irmã Luísa que é poetisa, mas nesta noite eu vou profetizar e vou também poetizar. Deixe-me poetizar e profetizar. Quando Jesus voltar, vai estar um pregando, 2 pregando, um vai subir, o outro vai ficar. Vai estar 2 louvando, um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. Vai estar 2 no templo, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Porque Jesus disse que não adianta chamá-lo o Senhor do Senhor e não fazer o que ele faz. Cuidado, Deus tem os seus escolhidos. Eu não sei como os anjos vão identificar os escolhidos de Deus, mas deve haver um sinal do Espírito Santo para que os anjos os identifiquem e os recolha dos 4 cantos da terra. Mas deixe-me dar apenas 2 dicas para vocês. O apóstolo Paulo, que não era anjo nem nada, ele identificou a eleição dos crentes de Tessalônica. No capítulo 1 de Tessalonicenses, versículo 3 e 4, e também no versículo 5, Paulo diz o seguinte: irmãos, eu lembro de vocês continuamente diante de nosso Deus e Pai em oração, por aquilo que vocês têm demonstrado, a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor, a firme esperança na volta de Jesus Cristo. E eu sei, irmãos amados de Deus, que Ele escolheu vocês, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, trazendo plena convicção. Os escolhidos têm suas marcas. São abnegados em amor, são operosos na fé, vive a expectativa da volta de Jesus, foram alcançados pelo poder do Espírito de Deus. E não é preciso nem a gente ir nas cartas de Paulo, basta a gente virar aqui o capítulo 25 de Mateus. Jesus conta a parábola das virgens. Tinham 10 virgens com candeias nas mãos, 5 entraram quando o noivo chegou, porque estavam preparadas. As outras 5 ficaram do lado de fora. Tinha uma candeia na mão, mas não tinha o óleo para acender as candeias. As outras 5 tinha óleo, tinha candeia, tinha fé que o noivo ia chegar, tinha perseverança, e quando o noivo chegou, elas entraram para as bodas nupciais. E Jesus diz aqui mais uma vez: assim será quando eu voltar, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, mas os sinais, as pistas estão aí. E aqui eu fecho para concluir definitivamente. Quando eu era adolescente, há cerca de quase 30 anos atrás,
as pessoas falavam que Jesus ia voltar, e cantavam que Jesus ia voltar, e passavam filmes sobre a volta de Jesus. E algumas pessoas diziam que Jesus vai voltar aqui nada, já faz mais de 2000 anos que ele veio, e até agora nada. E eu me lembro que naquele tempo se dizia, mas aí estão os sinais aí que ele falou, terremoto, guerra, pais contra filhos, filhos contra pais. E naquele tempo, irmão, a gente já via realmente vários sinais que apontavam a volta de Jesus. Passaram-se mais ou menos 30 anos. E ninguém diria que o mundo estaria do jeito que está hoje, de cabeça para baixo. Moralmente falando, espiritualmente falando. A fé de muitos tem esfriado, o amor de muitos tem esfriado. A iniquidade tem se multiplicado. E há coisas, irmãos, que hoje estão aí sendo aceitas pela sociedade, até mesmo por muitos religiosos, que jamais se cogitou que um dia seria normal, que um dia seria natural. Mas mesmo assim Jesus já tinha falado. Como foi nos dias de Noé, será quando o Filho do Homem voltar. Como foi nos dias de Ló, será quando o Filho do Homem voltar. Eu não quero aqui entrar em detalhes, porque a gente corre até o risco de ser processado, e o YouTube aqui ser bloqueado. Não quero entrar em sinais, mas uma coisa é certa. Quem conhece a Bíblia sabe o que acontecia nos dias de Noé, sabe o que acontecia nos dias de Ló. E eu pergunto, está acontecendo a mesma coisa ou não? Está sim, e o pior, naqueles dias era algo localizado, hoje é algo globalizado. A iniquidade tem aumentado e o amor de muitos tem esfriado. E eu quero terminar dizendo isto. Se a iniquidade tem aumentado e o amor de muitos tem esfriado, então Jesus está perto de voltar. Alguns entenderam, mas outros não. Deixa eu repetir. Se a iniquidade tem aumentado e o amor tem esfriado, ou se a iniquidade está aumentando e o amor está diminuindo, ou está esfriando, então isso é sinal de que Jesus está voltando. Agora sim os irmãos entenderam. Feche os seus olhos, fique em pé. Tinha um hino que cantava antigamente que dizia assim: você sabe as notícias do dia, você sabe as rotinas da vida, e conhece as pessoas chegadas e as estradas que o levam para a lida. Você sabe aonde trabalha e a escola onde estuda, sabe até dizer quando vem chuva, no instante em que o tempo muda. Mas será que você sabe que Jesus está voltando? Que mais dia, menos dia, esta hora está chegando. Cristo vem depressa. Cristo vem depressa. Isto eu sei de cor. Isto é promessa. Cristo vem depressa. Senhor amado, em nome de Jesus, nós nos curvamos nesta hora diante da Tua palavra, diante da Tua revelação, diante da Tua majestade. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és Rei dos Reis. Ó Deus, nós nos arrependemos, Senhor, da nossa frieza, nós nos arrependemos das nossas escolhas, dos nossos maus caminhos. Nós não queremos, Senhor, acompanhar o aumento da iniquidade, nós queremos aguardar prudentemente a Tua vinda. Ó Deus, que a Tua palavra encontre lugar
na mente e nos corações daqueles que aqui ouviram a Tua palavra e naqueles que nos acompanharam na internet. É assim que nós oramos, aguardando a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja.